assim, quem passou a ser amigo dos meus filhos, do meu filho, foi os traficantes, foi os usuários que não queriam tratamento, que faziam pequenos furtos e achavam, que se davam bem. E usaram a ingenuidade do meu filho para fazer a mesma coisa, para fazer pequenos furtos. Deram cocaína para o meu filho. E aí foi quando a coisa piorou. Uns 20 anos atrás eu era uma dona de casa pacata, cuidava do lar, aquele sonho de família perfeita. Eu me deparei com meu filho mais velho usando maconha. E eu não sabia nem o que era maconha. Aos 16 anos ele começou a fumar maconha, saiu de casa e não achava que tinha consequências. Até que depois ele voltou para dentro da minha casa, mas ele voltou trazendo como uma bagagem, ele trouxe uma moça e a gravidez. E mesmo sem eu saber ainda o que fazer, porque eu achava assim, não está prejudicando a minha casa. Até que logo em seguida veio o meu filho do meio, o Jefferson de Araújo Feitosa, que começou a fazer uso de maconha, mas antes disso tinha uma vida social, estudava, ele fazia o Jovem Cidadão em São Bernardo do Campo, trabalhava na guarda municipal, trabalhava dentro das escolas monitorando, tinha uma vida normal, trabalhava de bico, fazia bico em bufês, até que ele fez o uso da maconha e um belo dia eu vim descobrir porque ele surtou. E ele começou a escrever na barriga, sorrir sozinho, furar os dedos. E aí eu não sabia o que fazer. Comecei a pesquisar sobre a doença, do uso da maconha, o que causava. E vim a descobrir assim que a maconha também traz aquela comorbidade, que é uma esquizofrenia, no caso, que foi adquirida pelo meu filho, pós-uso. Nós podemos dizer que a maioria das pessoas começam falando que começaram recreativamente. A consequência principal da maconha são os primeiros transtornos de personalidade que levam a pessoa a usar maconha pela inadaptação que a pessoa tem com a realidade. E uma outra consequência que é mais grave, que 50% das pessoas que utilizam a maconha desde a primeira vez podem ter surtos psicóticos. Em geral, dura um mês. E na outra vez que eles utilizam, pode se tornar uma esquizofrenia crônica. Daí não tem mais tratamento.
Parou, Jeff? Sim, pelas costas. Não. Tá vendo só? Fica a enfermeira, ótimo. Muito devagar. Espero que você pense, amor. E aí começou as internações e numa dessas internações ele foi diagnosticado com a esquizofrenia e que uma das médicas falou para mim que não pararia por aí, que tinha muita dó de mim, porque ele iria dar muito trabalho, ele era agressivo, ele chegou a me bater algumas vezes e em muitas dessas internações ele fugia e ele falava que isso só na maconha, ele ainda não usava cocaína, não usava crack. E ele dizia que gostava de fumar maconha porque acalmava a mente dele, que dava uma paz na vida dele. Só que com isso ele perdeu escola, ele começou a perder o projeto, né, que ele iria ser ingressado no Turma Cidadão para trabalhar. Ele começou a perder os bicos de buffet e as oportunidades, sem contar que ele já não era mais a mesma pessoa, já não estava mais centrada, toda a conversa que a gente tinha com ele já se mantinha afastado, porque eu escutei muitas pessoas falar para mim que isso aí não influenciava em nada, que muita gente fuma maconha por anos e anos e não acontece nada. Acontece, ao longo dos anos acontece. E a utilização da maconha por 5 anos afeta o cérebro. Por 10 anos, nós vemos verdadeiras fibroses do cérebro. Fibrose quer dizer uma cicatrização, como de uma ferida. Então a pessoa começa a ficar, né, começa a queimar neurônios, ela começa a ficar com dificuldades na concentração, na memória, né, no comportamento, que as pessoas começam a ter. E quando sofrem um surto psicótico, elas saem da realidade. Não só quando fumam. Mesmo que não fume mais, elas saem da realidade, começam a delirar, ter sintomas persecutórios. Então a maconha não é uma droga, né, só porque ela é considerada ilícita. O delta-THC é muito, muito lesivo aos neurônios, coisa que as pessoas se esquecem. Mas a maioria das pessoas que tiveram esses sintomas, sejam esquizofreniformes ou esquizofrênicos mesmo em surto, eles não voltam para falar que a maconha que ocasionou isso, né? Que eles dizem, não, continuam usando. Eles só não sabem o prejuízo que eles estão sofrendo. E com 40, 45 anos, por essas lesões, eles já estão com o cérebro envelhecido. Ou seja, é como se tivessem 60, 70 anos, porque as funções cognitivas cerebrais, elas já são deficientes. Se isso não se associar a outras drogas, que ainda são mais prejudiciais e mais rápidas para acabarem com o cérebro. Aí foi, o fim de tudo mesmo na minha vida foi quando ele começou a usar o crack. E ele, muitas vezes ele falava assim que ele queria amenizar as vozes na cabeça dele, porque começou com a maconha. O surto começou com a maconha. E ele já dizia que ele ouvia vozes mandando ele fazer coisas más. E ele tinha que obedecer essas vozes, porque senão aquilo não parava de atormentá-lo. E ele começou, ele falava até que ele fazia uso de drogas que era para ver se adormecia aquelas vozes dentro dele. Algumas vezes me empurraram para fora dos hospitais com meu filho. E eu dizia assim que a mim podiam me escorraçar, mas meu filho não, porque meu filho precisava de tratamento.
E muitas vezes eu cheguei a ouvir que o tratamento que quem tinha que fazer era eu. Eu adquiri um câncer de estômago. Quando eu recebi o diagnóstico, meu filho estava no uso do crack. E eu cheguei a falar para o médico, né? Era um câncer que o médico não me deu esperança nenhuma. Foi um câncer raro que não daria na minha idade, né? Em 2011. E ele falou para mim que iria abrir e provavelmente fechar. E eu falei para ele, o senhor faça o que tem de fazer. Primeiramente, Deus sabe o que faz. Mas faça de tudo para me trazer de volta, que eu vou atrás do meu filho. Eu perdi essa batalha. Há um ano, exatamente no Dia das Mães do ano passado, eu recebi a notícia do meu filho, que ele havia falecido. Meu filho deu entrada com problema nos brônquios e dependência química. Não foi contido. E uma pessoa em crise, em surto, ela tem que ser contida, porque ela põe em risco a vida de outros dentro desse hospital. Meu filho já tinha quadros de fuga, né, de evasão de todos os lugares, muitos BOs. E meu filho fugiu. E meu filho, no dia seguinte, ele usou pedra, ele usou uma bombinha para poder respirar e ele veio a falecer. Se todos vissem o amor que transbordava em mim pelo meu filho e atendesse a minha súplica, porque a esquizofrenia não teria mais jeito, era crônica. Ele já era interditado para o ato da vida civil porque ele não respondia mais pelos atos dele. Já estava provado em sociedade que meu filho era um incapaz, era uma criança que eu pegava na mão e ele mesmo usando droga, ele falava assim que não ia ser internado e que ia fugir. Depois ele pegava e falava assim, tá bom mãe, você quer meu bem, eu vou. Você vai me ajudar a sair dessa? Então eu imagino, se meu filho estivesse aqui hoje, meu filho estaria do meu lado, ajudando nas internações, né? Falando para os outros o que ele fez e como ele sempre dizia para o meu menino mais novo, que ele não gostava que meu filho olhasse para o que ele estava fazendo, porque ele não queria servir de mau exemplo. E agora ele vendo o trabalho que eu estou fazendo voluntariamente por amor ao meu próximo, isso motivaria ele e daria esperança a ele de se achar útil, de ter uma oportunidade na vida. Como eu tenho certeza, ele está aqui, mas ele não pode falar, né? Não pode falar, mas eu posso falar por ele. Como ele sempre dizia, nunca pegue o cigarro de maconha para fumar, para dar o primeiro trago ou para pegar a vibe dos outros. Porque a vibe dos outros não é a sua vibe. E ele falava isso para mim. Ele dizia com toda a convicção que se ele soubesse que ele iria ouvir vozes, que ele não ia ser mais uma pessoa comum, ele jamais teria fumado cigarro de maconha, porque ele viu os amigos fumar e nunca viu problema nenhum nos outros amigos.